terceiro setor é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui o Dr. Leomar José de Castro, que é advogado da ADFEGO, que é a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, o Jorge Lima, que é Relações Públicas e filósofo e também tem atuação em uma ONG, e o Dr. Sérgio Dayer, que é representante do CRER, que é o Hospital de Reabilitação, Dr. Henrique Santilo. A história da Vila São Cotolengo, em Trindade, é antiga. Começou com apenas 5 casinhas para abrigar pessoas abandonadas durante a festa do Divino Pai Eterno. Hoje, a entidade filantrópica cuida de 365 pessoas com necessidades especiais. A instituição realiza ainda 2.400 atendimentos diariamente a pessoas da comunidade. Com mais de 60 anos de história, a Vila São Cotolengo se tornou referência no tratamento de pessoas com deficiência. Irmão, o que o padre Gabriel tinha em mente ao construir essa instituição filantrópica naquela época, na década de 50? O padre Gabriel tinha a própria situação social de Trindade. Chegando aqui, não alcançando esses milagres, a pessoa ia embora deixando para trás uma quantidade imensa de pessoas com deficiências físicas e mentais que não conseguiram obter o tão sonhado milagre. Então eles eram abandonados. E o padre Vilela sentiu essa preocupação vendo essas pessoas largadas por aí. Então ela saiu de um assistencialismo meramente cuidar, abrigar, dar uma comida, dar uma cama, para quê? Para toda uma entidade em que ela trabalha o indivíduo como um todo. É essa troca de amor, de carinho, a troca de experiências, né, de vivências. A diferença deles, tanto na área motora, de linguagem, todas as áreas, a diferença da evolução deles, né, e na qualidade de vida principalmente. Na realidade, a gente não sinta dificuldade, a gente gosta tanto do trabalho que a gente não sente. A maior dificuldade é que as pessoas num todo não entendem muito. Acho que a entidade sem fim lucrativo, ela sempre tem que viver de pedir esmola. E isso está incutido na cabeça das pessoas. Mas hoje não, hoje nós buscamos, né, ser uma entidade que ela pode viver por si. Como você se sente aqui? Alegre. As pessoas que são bons demais, os fisioterapeutas, todos eles são boas pessoas. Aqui eu encontro amizade, alegria, diversão e alto astral. Recuperação total. Os nossos professores, que são mantidos pelo Estado, eu queria dar os parabéns para eles. Então, é o destaque que a Vila já mostra o nosso carinho por eles. Doutor Leomar, muitas pessoas têm aquela ideia de que quem presta serviço a algumas ONGs, entidades filantrópicas, não tem salário, mas não é bem assim. É verdade. Apenas esclarecendo essa questão, tratando-se de entidade filantrópica, efetivamente quem dirige, os diretores, eles não podem ter salário, mas os gestores, né, o que gere, os técnicos profissionais, não há nenhum problema. Eles podem perfeitamente ter salário. Então, Leomar, como é que a ADFEGO sobrevive? Da onde vêm os recursos que mantêm a associação? A ADFEGO, ela buscou as suas fontes geradoras de recursos. Tudo começou no ano de... A instituição foi fundada em 1981 e sobrevivi apenas com a colaboração dos sócios, né? Era uma situação bastante primária, eu diria. A partir de 94, o segmento, através de uma mobilização nacional, buscou uma alternativa de geração de renda para essas entidades, para desenvolver seus objetivos, através das telecomunicações, onde abriu-se um permissivo para que essas entidades pudessem organizar e terceirizar serviços com as telecomunicações, no nosso caso específico aqui, na época, a Tele Goiás. Uhum. E a gente empregava o pessoal, né, assinava carteira, garantia os direitos trabalhistas, e em contrapartida tinha uma taxa
administrativa para isso, né? E isso foi importante naquele momento, que nós estamos falando de um momento que a empregabilidade da pessoa com deficiência era bastante difícil, né? Contava com grandes dificuldades. Então, foi uma via de mão dupla, né? Além desta empregabilidade, foi possível estruturar a nossa entidade. E de lá para cá, foi desenvolvendo outras parcerias, convênios com órgãos públicos e até com algumas empresas da iniciativa privada. É porque a irmã Márcia colocou na entrevista que ela falou que quando a gente fala em empresas sem fins lucrativos, ou ONGs, né, ou organizações, assim, a impressão que se tem é que sempre tem que estar pedindo esmola, né? E não é bem assim. Hoje, inclusive, o governo reconhece o papel dessas instituições e ajuda, né? As instituições também se profissionalizaram, né? Isso que... Hoje existe uma profissionalização muito grande dentro dessas instituições e acaba que buscando a eficiência, para buscar recursos para que essa instituição possa investir naquilo que ela está gerindo. Então, houve, da época que o Leomar está falando para cá, uma mudança radical, né? Hoje sabemos que nós temos que profissionalizar cada vez mais. Quem controla e quem fiscaliza a atuação do terceiro setor na sociedade, de um modo geral? Na verdade, Suzete, ainda falando sobre essa questão de salários, né? No primeiro bloco do programa nós falamos sobre o que movimenta o terceiro setor. Então é algo em torno de 6% do PIB nacional. Então emprega quase 2 milhões de pessoas, não são pessoas apenas voluntárias. Também tem mais de 1 milhão de pessoas que são voluntárias. Então as pessoas que estão ali para poder oferecer parte do seu saber ou do seu profissional de forma voluntária para ajudar. Agora, quem faz essas instituições funcionarem em período integral, ou às vezes até de segunda a segunda, igual algumas que eu trabalho, são profissionais que recebem por isso. Eu, por exemplo, sou voluntário no terceiro setor, mas também sou profissional que atuo nessa área, com gestão de conteúdo online e com captação de recursos, né? Eu não enxergo, por parte do Estado, grande fiscalização nisso. A maioria das verbas que vão para essas instituições são verbas oriundas de emendas parlamentares, né? Em Goiás tem um diferencial, que eu acho que é o Gabinete de Gestão de Movimentos Sociais, que foi criado pela gestão desse atual governador. Então, todo recurso que sai, ou parte desse recurso que sai para as instituições filantrópicas, esse recurso era liberado, ou é hoje, eu não tenho essa informação, se hoje ainda é feito dessa forma. Mas na época que pleiteamos recursos, por exemplo, para a DISGO, Associação de Diabéticos lá do Sudeste, um recurso de R$100 mil, por exemplo, ele foi liberado em 3 etapas e prestado conta à Casa Civil. Então, assim, tinha que ter uma prova de que aquele recurso financeiro liberado pelo Estado ele foi utilizado daquela forma. Então, tem plano de trabalho. Eu quero fazer uma observação. Sim. Na área que nós atuamos, a fiscalização é extremamente rigorosa, intensa, contínua e mais. Há até uma superposição de órgãos fiscalizadores. Eu vou dizer sobre a área de organização social, quer dizer, associações que são qualificadas como organização social e que têm algum tipo de contrato com o Estado. Nós temos, inicialmente, em 2002, 2003, foi 2002 quando nós começamos, nós tínhamos fiscalização da própria secretaria que fazia o contrato, da Controladoria do Estado, do Tribunal de Contas, e aí vem Ministério Público, enfim. Hoje, esses órgãos fiscalizadores já têm uma função extremamente bem definida e eles se estenderam de maneira assim. Nós temos, por exemplo, a AGE faz toda a fiscalização contábil de qualquer instituição que tenha contrato de gestão na prestação na área de saúde. A Controladoria Geral do Estado, o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas,
a própria Secretaria de Estado de Saúde com relação a essas metas, a parte técnica. Então, há até um controle, eu não diria excessivo, porque quanto maior for o controle, maior é a necessidade de sermos eficientes. E outra coisa, maior a tranquilidade do executivo de uma associação. Eu não sei se eu estou correta, doutor Sérgio, mas eu acho que no caso específico de OS ou do CRE, como foi ele nasceu, o CRE logo não foi criado dessa forma, mas logo que foi feito esse contrato por seu poder público, por seu governo do Estado, houve realmente uma preocupação muito grande com isso. Grande com fiscalização. Nós nunca tivemos, quando eu digo que você hoje tem liberdade e tudo, mas é uma liberdade, vamos dizer assim, de parceria, vamos dizer, vigiada. Por exemplo, a Agir investiu no aumento da área física do CRE. Não foi da cabeça da Agir. O recurso que a Agir tinha, ele teria que ser investido no CRE, mas há uma política de saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, há uma anuência para que fosse feito esse crescimento. Por quê? Quando você programa um crescimento, você tem que fazer uma análise, primeiro, de demanda, evidentemente. Segundo, de custo-benefício. Então, no meu entendimento, na nossa área, eu discordo da opinião do Jorge, mas na nossa área, o controle ele é extremamente rigoroso. Mas a imprensa noticia verdade, quase que frequentemente escândalos envolvendo ONGs, não é? Na realidade, o que ocorre? Primeiro que existem diversos tipos de associações. E diversas maneiras de se contratar um recurso na área pública. Mas, por exemplo, eu vou voltar a falar da Agir, que tem convênio com o Ministério da Saúde. Nós somos fiscalizados pelos poderes da esfera federal, com os recursos que vêm para que sejam utilizados na prestação de algum tipo de serviço. Então, eu não sei se na área da saúde, como tem um contrato de gestão muito bem definido, com metas físicas a serem cumpridas, e o recurso ele é baseado numa tabela, vamos dizer assim, um procedimento custa X reais. Então, você tem que executar aquilo para poder receber aquele recurso. Há uma fiscalização muito grande. E, inclusive, uma fiscalização contábil, que no meu entendimento, vamos dizer assim, o que fecha toda essa questão de fiscalização. E a outra história, o outro lado, é aquela preocupação que as organizações têm que ter de ter essas auditorias externas para saber como está indo, como está caminhando, né? Doutor, a fiscalização também é rigorosa no caso para se registrar uma entidade? Hoje, uma pessoa quer decidir fazer uma... Olha, esses aspectos legais, veja bem, eu sou o executivo da Agir. Esses aspectos legais eu vou deixar para... A constituição de uma entidade dessa é bastante simples. Uma associação requer apenas um pequeno número de pessoas, né? E busca ali a destinação que se queira dar, a finalidade é bastante simples, né? Agora, eu quero dizer, com relação a esse controle da nossa instituição lá, ele também é feito de forma bastante rigorosa. Em primeiro lugar, com relação àqueles recursos advindos do poder público, é basicamente isso que o doutor Sérgio falou. A gente é submetido aos diversos órgãos. O convênio que nós temos com o Ministério da Saúde, ele é amplamente fiscalizado pelo Ministério da Saúde. Os recursos gerados pela própria entidade, através das suas atividades, além de sofrer o controle interno do grupo, dos órgãos fiscalizadores, nós também somos por força legal, nós somos submetidos a um controle de auditorias. E também, pela característica de filantropia que temos que prestar conta para o Ministério da Integração e para o Ministério da Justiça. Gente, mas assim... Essa fragilidade, Suzete, só um parênteses, o doutor Sérgio discorda
E eu também discordo, porque assim, né, quando eu disse tem uma fragilidade, eu não estendi a fragilidade a todos os organismos do terceiro setor. Como ele mesmo disse, as organizações sociais, as OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público, ela recebe esse título, por exemplo, do Ministério da Justiça. Mas nem toda ONG recebe um título desse. É o que eu ia dizer. A fragilidade está em 95% das mais de 300 mil ONGs no Brasil serem constituídas apenas com um grupo de pessoas e um estatuto. Elas têm uma fragilidade jurídica. Quanto mais responsabilidade tem um OS, um OCIP, o controle existe. A própria fundação. A própria fundação. Uma fundação, por exemplo, Fundação Roberto Marinho, Fundação Banco do Brasil, o controle de auditorias externas e internas é intenso. Pois é, mas por que ainda, então, onde que ocorrem os desvios e por que eles ocorrem? Deixa eu só fazer uma observação. O Leomar falou você cria-se uma associação, é muito fácil. O problema é qualificar a associação. Exato. Você qualificar uma associação como OCIP, como uma fundação, como uma organização social, é outra história. Uhum. Aí é o rigor absoluto que existe para essa qualificação e também de fiscalização. Certo. Nós vamos chamar mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto, quero voltar a falar um pouquinho mais dessa questão. Eu acho que é um setor que movimenta um volume muito grande de recursos, que recebe dinheiro do poder público, então recebe recurso nosso, né, do cidadão. E então eu gostaria que para a gente entender um pouquinho mais por que ainda ocorrem desvios, apesar de toda essa fiscalização que a gente está colocando aqui. Já já a gente volta.